Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista. O meu nome é Carla, eu sou uma das trabalhadoras da casa e hoje eu estou aqui com vocês através da nossa página dentro do YouTube para realizar mais um Evangelho no Lar pela internet. Se vocês gostam de acompanhar os nossos evangelhos, eu peço para que vocês compartilhem esses nossos encontros com os amigos de vocês, falem da nossa página, sigam a nossa página aqui dentro do YouTube. A ideia é que a gente possa levar sempre, cada vez mais, o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, àqueles que necessitam, tá bom? Bom, o nosso roteiro é o de sempre. A gente vai fazer uma prece inicial, vamos realizar a interpretação de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer alguns comentários, na sequência vibração e prece final. Isso que a gente faz aqui, você pode fazer e deve fazer na sua casa. É só escolher um dia da semana, um horário em que possa realizar toda a família, ou se você mora sozinho pode realizar também, tá? Mas é aconselhado que você não faça só o evangelho aqui com a gente, mas que tenha um dia para fazer o seu evangelho na sua casa, tá certo? Então vamos lá, vamos começar o nosso evangelho desta noite. Eu quero convidar todos vocês para que a gente, nesse instante, possa serenar os nossos pensamentos, buscar a imagem de Jesus na nossa tela mental, buscando a paz que a imagem do Mestre nos traz e agradecendo por mais uma quarta-feira, por estarmos aqui reunidos em nome dele, lembrando como ele fazia o Evangelho junto com os discípulos na casa de Pedro. Vamos convidar nesse instante Jesus a adentrar no nosso lar, a ser conosco através dos benfeitores amigos, dos nossos irmãos que nos auxiliam nesse trabalho. E dessa forma, então, agradecemos a oportunidade de estudo, a oportunidade de aprendizado, que possamos manter a nossa mente e nosso coração abertos durante a nossa reunião, para que a gente possa tirar sempre o maior proveito, o maior e o melhor proveito dessa reunião. Que assim seja. Muito bem, a gente vai continuar aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos no capítulo 21, que fala dos falsos cristos e falsos profetas. Hoje a gente vai estudar o item número 10, que fala assim, os falsos profetas da erraticidade. A gente já está na parte da instrução dos espíritos, tá bom? Essa é uma mensagem de Erasto, discípulo de São Paulo, e essa mensagem foi dada em 1862. Vamos ver o que ela fala. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam um trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médios que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais, pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade ou como meios de realizar a sua transformação,
medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formulam um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como os conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar, depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre nesses casos um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que esse pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Muito bem, essa é a mensagem, aí do Erasto, que vem falar dentro desse capítulo 21 de falsos cristos e falsos profetas, revelar aí, falar de falsos profetas de erraticidade, ou seja, aqueles que levam ao erro. É muito interessante ver que ele já chama a nossa atenção, porque quando a gente fala falsos profetas, a gente imagina logo de cara um encarnado. Mas ele chama a atenção para a gente falar, olha, presta atenção, porque não é só o encarnado, tem os desencarnados, tem os nossos irmãos espirituais, que aproveitam, às vezes, de alguns médiuns para passar uma mensagem aí errada, não condizente. E aí serve de um alerta. A gente, dentro da coligação, a gente estuda bastante, nosso curso mediúnico tem 4 anos e a gente procura preparar os médiuns para que isso não aconteça, para que eles tenham já esse cuidado e principalmente para que eles saibam discernir aí as mensagens, Então, como que ele fala aqui nessa mensagem que são esses espíritos? Como que vem essas
mensagens, né? São aquelas mensagens que fingem amor, fingem caridade, mas na verdade tem um fundinho ali, semeia um pouquinho de desunião. Às vezes se disfarçam, como ele bem fala aí na mensagem do Kardec, com um nome de respeito, mas na verdade, se você prestar atenção no conteúdo, traz uma mensagem que gera divisão, que gera isolamento, que traz, que sugere práticas que não são, que contradizem o que se pede dentro do Espiritismo e do Evangelho. Por isso que eu volto a falar, dentro dos nossos cursos na coligação, a gente prepara os médiuns para que haja esse conhecimento, né? Para que o médium ele também trabalhe a sua reforma íntima, né? Ou seja, tenha o conhecimento e a autoridade moral e se vigie, para que quando vem esse tipo de mensagem consiga cortar, né? Mas acontece, a gente vê que isso acontece e desde aqui da época do Kardec até hoje, né? Então a gente tem que prestar muita atenção na qualidade, no conteúdo da mensagem. E lembrar o que os espíritos nos revelaram, né? Que toda vez que tem uma verdade, que é algo muito importante, que tem que ser revelada a toda a humanidade, ela não vem de uma única fonte. Ela sempre vai ser revelada em diversos pontos para que aquilo dê autoridade. Foi assim que aconteceu com a codificação, né? Kardec fazia as mesmas perguntas para diversos médiuns em diversos locais e voltavam as mesmas respostas. Então, quando tem algo que é importante de ser revelado, não vai ser algo exclusivo de um médium, porque ele é o privilegiado. Não existe privilégio, né? A mediunidade, na verdade, é o contrário do privilégio. A mediunidade é a oportunidade que a gente tem de resgatar os nossos débitos, de trabalhar e assim evoluir, né? Crescer espiritualmente. Não é um privilégio, né? Então não tem isso, não tem uma mensagem que exclui, mensagem só de um espírito. É o que ele fala aqui para prestar atenção também. Os médiuns que tem sempre só recebe um espírito, precisa tomar cuidado e ver, sempre analisar muito a questão do conteúdo. Qual que é o conteúdo que está passando? Tem só uma máscara, mas se você prestar mais atenção, não está batendo com tudo aquilo que a gente ensina? Isso é uma coisa muito complicada, porque para você fazer essa avaliação, é preciso que você tenha duas coisas nesse controle, né? Primeiro é o conhecimento adquirido, não é um conhecimento superficial da doutrina. E outra coisa, é necessário você ter autoridade moral. Então, ver através dessa lição aí da mensagem que vem, se existe um conteúdo que é de acordo com o Evangelho de Jesus, que é de acordo com a doutrina espírita, e a autoridade moral desse espírito. Ver se fica só na palavra, você tem obras aí, coisas, né? Que a gente possa ver, não só falar de nomes, né? Ver aí também a questão do médium. Então são várias coisas que a gente precisa prestar atenção. E, gente, parece assim, né, que, nossa, não, isso não acontece. Acontece sim. E acontece justamente porque nós estamos aprendendo. Acontece porque a gente ainda é imperfeito. Então, quando o médium, falta preparo ao médium, ou quando ele já é preparado, mas ele é indisciplinado e invigilante, pode chegar numa situação que, como o Kardec colocou aqui, de fascinação, né? E o médium acaba enganado e muitas vezes o grupo também. Ao preparar esse evangelho aqui, eu lembrei de uma lição do irmão X. Como sempre, vocês vão me perdoar, porque eu não vou lembrar, não consegui encontrar em qual livro que tem essa lição, mas retrata justamente essa situação. A de um grupo que começou, um grupo espírita pequeno, recebiam várias mensagens dos mentores, só que aí um dia deu uma mensagem, um determinado espírito, e falou o que eles estavam querendo ouvir. E aí começou assim, toda a sessão que eles se reuniam, eles aproveitavam para resolver os problemas deles, não para receber orientação, eles queriam resolver. Então eles começavam a perguntar e aí o tal espírito se manifestava e resolvia a questão deles. E assim foi. Foi passando o tempo. E com o tempo, os verdadeiros benfeitores daquele grupo, os mentores espirituais, acabaram se afastando.
porque se perdeu, né, a essência do grupo ali, que era ajudar, auxiliar, crescer em conhecimento. Estavam só ali egoisticamente querendo saber de coisas pessoais e estavam recebendo. Então os verdadeiros benfeitores espirituais se afastaram e ficou só aquele espírito junto deles ali. E ficaram naquele grupo durante anos. E aí, quando o dirigente do grupo desencarnou, ele estava esperando encontrar no plano espiritual um espírito muito iluminado, né? E aí, para sua surpresa, ele se depara com um espírito da mesma forma que ele, no mesmo grau evolutivo. O espírito que tanto os ajudava, que tanto revelava as coisas, resolvia os problemas, era alguém simplesmente como ele, né? Então, é isso. São os profetas da erraticidade. Então, a gente precisa prestar atenção no conteúdo, né? No conteúdo da mensagem. Para a gente evitar que isso aconteça, é preciso que o médium, né? O médium, ele estude, faça o curso e continue estudando. Por isso que dentro da coligação a gente fala, nunca para de estudar, né? O lema da nossa casa é estudar e servir. A gente não para de estudar. Não para no curso mediúnico. Ah, já fiz o mediúnico, já sei. Não, se você quiser continuar estudando, vai fazer o curso do Evangelho, vai fazer o curso do divulgador, vai fazer o centro de estudos, que não para nunca de estudar, para justamente ter esse conhecimento, essa base sólida para poder discernir as mensagens e, mais do que isso, trabalhar, servir, colocar o amor em ação, que é o que dá essa autoridade moral, não só o conhecimento. E aí vai ficar muito claro para o médium a mensagem, se está correta ou está contraditória com aquilo que ensina o Evangelho e o Espiritismo, tá bom? A gente vai ser sempre, né, alvo aí quando a gente está invigilante, quando a gente não está preparado. Então fica o alerta no Evangelho de hoje para todos aqueles que estão se preparando para ser médiuns, ou aqueles que já são, para vigiar, né? O controle só vem através disso, do conhecimento adquirido e da autoridade moral, tá bom? Eu selecionei uma lição aqui, que é do Vinha de Luz 168, só para a gente poder fechar o nosso estudo de hoje, que diz assim: parecem, mas não são. Então, o trecho do Evangelho fala assim: mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. É palavra de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Então é isso, né? Para a gente poder discernir, né? Sempre vão ter aqueles que vão usar dos recursos do Evangelho, do Espiritismo, de nome de pessoas conhecidas no meio, né? Até mesmo de Jesus, mas são do Cristo mesmo,
né? Qual que é a mensagem que estão passando? O que que fazem? O que que pedem? O que sugerem para que a gente faça? Será que é só falar, eu sou o irmão tal, né? Que a paz esteja convosco. Olha, mas cuidado, né? Cuidado com isso, façam isso. E aí quando você aprecia, você avalia as sugestões, elas são sugestões de desarmonia, de desunião. Se disfarçam palavras com palavras bonitas, mas o que se busca ali é gerar uma divisão do grupo, um conflito. Então, isso a gente só consegue evitar com a nossa vigília, né? Então, a nossa vigília começa através do conhecimento, sabendo discernir o certo e errado e vigiando a si próprio, se modificando, trabalhando com Jesus, buscando seguir os passos do mestre. Aí sim, quando vir esse tipo de mensagem, a gente vai saber realmente discernir, falar isso daqui não tá tão certo. E aí vale para tudo, né? Porque hoje a gente está falando aqui das mensagens que são recebidas através de médiuns, e hoje a gente tem vários desses tipos de mensagem, várias mensagens desse tipo através da internet, aqui mesmo no YouTube, em outras redes sociais, e aí a gente assiste, ouve, para poder ter esse discernimento, é só através do conhecimento e da nossa reforma íntima, que a gente possa ter esse conhecimento sólido da doutrina e essa autoridade moral, para que a gente possa poder fugir de sugestões que não vão ser boas para nós, tá bom? Então, nesse instante, eu vou convidar todos vocês para que a gente faça as vibrações da noite de hoje. Então, nesse momento, vamos unindo os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações e deixando que o plano espiritual recolha esse nosso melhor sentimento em favor daqueles que mais necessitam. Vamos lembrando de todo o nosso orbe terrestre, todo o nosso planeta, todos os povos, todas as regiões mais pobres, as regiões que estão em conflito, as regiões que são abatidas aí pelas mudanças climáticas. Vamos vibrando por todos os líderes mundiais, pela paz, pela união, pela fraternidade, pela cooperação entre nações e irmãos. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo Brasil, do norte ao sul, todas as suas regiões, suas capitais, cidades, vilarejos, rogando por todo o povo brasileiro. Vamos pedindo por todos os nossos irmãos que não têm um lar, por todos os nossos irmãos que fogem de situações extremas como a fome, com a pobreza, com a miséria, irmãos que não têm como tratar doenças, irmãos em situações vulneráveis. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que não encontram emprego, que não conseguem um trabalho digno. Vamos pedindo para que possam manter as esperanças, continuar firmes na busca de um trabalho correto e digno. Vamos vibrando pelos nossos irmãos que infelizmente acabam se adentrando a criminalidade, né, se perdendo em condutas não boas. Vamos pedindo, Pai, nesse instante, por todos os nossos irmãos que tenham um lar, seja um lar mais singelo, um lar mais requintado. Vamos pedir por todas as famílias. E nesse instante eu peço que cada um de vocês imagine Jesus adentrando na casa de vocês, o Mestre com seu olhar sereno, com toda a sua paz, iluminando todo o lar de vocês, abençoando a cada uma das pessoas que moram no seu lar. E assim, então, vamos pedindo pela nossa casa, pela nossa família, pedindo pelo nosso bairro, pela nossa comunidade. Vamos pedindo que assim como a gente gostaria que a luz de Jesus estivesse sempre presente na nossa casa, através dos nossos bons hábitos, da oração, da união, da gentileza, da fraternidade. Vamos pedindo para que outros irmãos busquem Jesus. Se não conseguem dentro de casa, que possam buscar em outras casas de oração. Então nós vamos vibrando por todas as igrejas,
por todos os templos, vamos vibrando por todos os centros espíritas, por todos os lugares que levam a Jesus Cristo, que levam a Deus, ao nosso crescimento e evolução espiritual. Nós aproveitamos essa vibração para vibrar pela nossa casa, pela Coligação Espírita Progressista, pedindo por todos os seus trabalhadores e assistidos e por todo aquele bairro. Vamos dessa forma, então, humildemente pedindo por todos os nossos irmãos que estão adoentados, acamados, em casa ou em instituições médicas, pedindo por todos os profissionais da saúde. E assim, Pai, te pedimos por nós mesmos, para que possamos renovar as nossas forças, continuar firmes nos nossos estudos, na nossa modificação, hoje e sempre. E assim, agradecidos que estamos por esse momento que tivemos, para refletir sobre as lições do Evangelho, para refletir sobre como trazer esse Evangelho para o nosso dia a dia. E hoje a mensagem foi muito clara, para que continuemos a estudar, para que continuemos a trabalhar em nós mesmos, para evitar cair em discursos que não correspondem ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita. Possamos guardar essa mensagem nos nossos corações, na nossa mente, ao longo da nossa semana. E assim, Pai, nós agradecemos a essa equipe espiritual do Evangelho no Lar, que se dedica a esse trabalho de divulgação de Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos os mentores, a todos os irmãos amigos. Agradecemos a cada um dos irmãos que estão nos assistindo hoje, na quarta-feira às 19 horas, ou então que estão assistindo esse vídeo posteriormente. Que a paz do Senhor possa estar no lar de cada um de vocês, hoje e sempre. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja. Bom, espero que vocês tenham gostado, que continuem acompanhando a gente aqui agora por essa nova rede social. Se realmente gostaram, compartilhem esse vídeo, tá? E não esqueçam, peçam para as pessoas irem seguindo aqui a nossa página, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para vocês, fiquem em paz e até a próxima.